Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 5 de Elul, quando nós vamos concluir a carta sagrada de número 10. Estamos no final dela. Nos diz o Alter Rebbe, Vehinei midat chesed zu bli gvul umidah. Ele estava nos falando da prática da tzedakah sem medida e sem limite, transpondo até aqueles critérios da Halachá de 10% ou máximo 20%, que nós falamos isso é só para pessoas com almas saudáveis, não é? Mas quem precisa de retificação, não só que lhe é permitido, ele pode, mas também até deve investir mais ainda na tzedakah e agir de forma que supere as suas medidas e limitações, e com isso ele consegue atrair e desencadear aquela luz divina ilimitada, transcendental, que preenche todos os vazios, que atrai e recupera toda a luz e energia divina perdida com as suas omissões no passado. Ele nos diz essa característica de chesed, de bondade, da forma que descrevemos imediatamente acima, a bondade que é praticada sem limite, sem medida, ela desencadeia a revelação divina correspondente, que é chamada no Zohar, como nós vimos no começo da carta, Nikret al Shmo shel HaKadosh Baruch Hu. Isto está associado com a bondade de Deus, Chazdei Hashem, Rav Chesed, aquela bondade infinita e ilimitada. Isso, se a gente se lembrar daquilo que falamos, que logo no início da carta ele estava nos comentando e nos explicando a passagem que diz Chazdei Hashem kilotamnu, as bondades de Deus, kilotamnu, e nós falamos não só que elas não terminaram, mas no sentido, senão deveria estar escrito em hebraico kilotamu, está escrito kilotamnu, que significa que nós não acabamos de nos corrigir, nós que não terminamos o nosso serviço, nós não somos completos, já que nós não somos íntegros, somos perfeitos, muito pelo contrário. Então por isso nós precisamos obter, dependemos de chesed, de bondade. Mas de que tipo de bondade? Daquela bondade ou daquelas bondades que são chamadas Chazdei Hashem, bondades de Deus, aquelas bondades transcendentais ilimitadas. Já que nós não somos completos, não somos íntegros, já que nós deixamos pelo caminho falhas, buracos, transgressões, omissões, por isso a única forma de preencher e resgatar isso é através da bondade divina transcendental, que isso é chamada bondade de Deus, como diz o versículo, que existe aquela bondade divina que ela abarca, inclui todo o mundo de ponta a ponta, e vai de um mundo até outro e vai para todo sempre. Por mais que, como nós já dissemos, todo Israel, todo o povo de Israel por natureza são misericordiosos e grandes praticantes de bondade, mas na prática, no final das contas, sempre há um limite e uma medida para a misericórdia humana, mesmo que a gente tenha por natureza misericórdia e bondade, mas a bondade do ser humano sempre, no final das contas, ele pode ser muito generoso, grande doador, mas no final sempre tem um limite. HaKadosh Baruch Hu, porém, quando a gente se refere a Deus, Deus que é chamado Nikra Ensof Baruch Hu, infinito, bendito seja, o Lemidotav Ensof, portanto também os seus atributos são infinitos. Portanto, quando a gente se refere ao atributo de bondade divina, Chesed Hashem, Chazdei Hashem, bondades de Deus, também é algo infinito, ilimitado, que é conforme está escrito no versículo, que Lo Chalu Rachamav, pois as misericórdias de Deus não terminam. Deus é infinito, ilimitado, sua bondade e misericórdia também é infinita e ilimitada. Então, só recapitulando, no início da carta nós dissemos, trazendo do Zohar, que existe a bondade mundana, a bondade de Deus conforme está revestida nos padrões do mundo, dentro das suas limitações, dentro das suas medidas. Mas existe também a bondade ilimitada de Deus, aquela que transcende o mundo e o universo.
A bondade mundana é aquela que se enquadra nos padrões do mundo, e dessa bondade básica é de onde se deriva a característica de chesed, de bondade presente em todas as criaturas. Porém, daquele aspecto da divindade transcendental, aquilo que se chama da bondade ilimitada e infinita de Deus, essa de fato não tem limites, portanto ela nem se aplica aqui dentro desse mundo e universo nos padrões mundanos, nem seria possível que houvesse uma revelação dessa bondade aqui, porque o nosso mundo é finito e é limitado. Mesmo assim, nós vimos na carta que uma pequena amostra disso, nós, pela bondade divina, nós somos capazes de captar mesmo aqui e agora, mesmo aqui nesse plano físico e material, nesse mundo físico limitado que vivemos. Isso está relacionado e vem em consequência, em reação àquilo de que dissemos, quando o ser humano supera suas próprias limitações, quando ele dá tzedakah, pratica atos de bondade, faz bondade na prática sem limites, sem medidas. Então, com isso, a pessoa está atuando em algo que está fora dos padrões convencionais do mundo. Ele está com isso expressando também, e com isso ele consegue evocar um aspecto que transcende o mundo universo. Quando ele, o ser humano, criatura humana aqui, sai das suas limitações, rompe com as suas limitações, então com isso ele consegue também romper as barreiras de tempo e espaço, consegue transcender as limitações do mundo, evocando e trazendo um pouco da revelação divina, infinita e ilimitada aqui para o nosso plano inferior também. Ele nos fala que mesmo quando essa luz divina especial chega aqui ao mundo, se percebe que ela é sublime, ela é especial e ela é superior. Por isso ele nos fala que esse atributo de chesed, quando evocado, essa bondade ilimitada, quando a pessoa faz e supera suas limitações, é uma bondade que a pessoa, o ser humano, o ser carnal desse mundo mundano está fazendo. Mas já que ele está emulando a Deus, ele está imitando a Deus, ele está também transpondo suas medidas e limites, por isso é chamado de Chazdei Hashem, ou seja, ele está adotando como prática as bondades de Deus, já que a pessoa está dando tzedakah de tal forma, quando ela supera os limites, ela dá acima até dos critérios e etc. Então isso não é a bondade característica da criatura humana, isso é uma bondade já divina que ele está adotando, mesmo que ele é uma criatura, mas ele está adotando aqui a bondade divina. Dentro das suas limitações, ele nem seria capaz de fazer tanta bondade, ou de agir dessa forma, ou de se superar, de romper com essas limitações, porque por essência nós somos limitados. É apenas Deus que concede essa característica de chesed para o ser humano, ou seja, para quem estiver aberto a recebê-la, então Deus vai conceder essa característica especial desse chesed, dessa bondade sem limites, de forma que a pessoa não se intimide, não se deixe assustar, nada impeça ele de fazer tzedakah e mais bondade. E com isso ele está refletindo aqui embaixo a bondade de Deus, ele está agindo como se isso fosse a bondade de Deus, por mais que ele é uma criatura finita e limitada. Mas através disso também nós vimos, o ser humano consegue atrair essa luz divina sem limites, infinita, que ela irradie, brilhe, se faça presente aqui também. Conclui o Alter Rebbe nos dizendo: Vezeu shamar hanavi achar hachurban ve'agalut. Isso é o que diz o profeta Jeremias em relação ao que iria acontecer após a destruição do Beit HaMikdash e após o exílio do povo de Israel, quando haveria essa decadência espiritual. É lá que afirma o profeta Jeremias, Chazdei Hashem kilotamnu, como dizendo, quando nós estivermos nessa situação degradante em termos espirituais, quando nós estivermos nessa situação baixa, inferiorizados espiritualmente, então nós temos que recorrer mais do que nunca à bondade.
mas não só a bondade, aquele tipo de bondade que é característico só de Deus, Hasdei Hashem, aquela bondade infinita e ilimitada. Por que que lotamno? Uma vez que nós não estamos perfeitos, não estamos íntegros, não estamos completos espiritualmente, muito pelo contrário, então a única forma de nós preenchermos esse vazio, de nós retificarmos e consertarmos, taparmos todos esses buracos que deixamos, a única maneira é evocando e trazendo essa bondade divina infinita. Perush, lefish, lotamno, uma vez que nós não estamos completos e íntegros espiritualmente. Ou seja, sheinanu tmimim ushleimim, bli shum chet bgam, nós não somos tzadikim, não estamos como pessoas completas, não estamos íntegros, não estamos perfeitos no serviço a Deus, na nossa espiritualidade, sem pecado, sem mancha, sem ferida espiritual, bli shum chet bgam benefesh. E se nós cometemos pecados e transgressões, isso significa que nós afetamos, nós prejudicamos, nós causamos prejuízos, quebramos coisas também nos planos espirituais, causamos danos nos planos espirituais, naquelas luzes e energias que não foram obtidas e atraídas, o Beolamot Elyonim. Então, já que nós estamos faltosos, já que nós estamos incompletos, nós estamos às vezes vazios, etc., não estamos íntegros, por isso nós temos que atrair só podemos recuperar esse não só o tempo perdido, mas a espiritualidade perdida, desperdiçada. Só podemos recuperar isso ao alcançar essa luz divina transcendental. E a única maneira de nós alcançarmos essa luz divina ilimitada, como funciona, quando nós agimos aqui na prática também de forma ilimitada, quando nós nos conduzimos aqui da mesma forma que as bondades divinas. Então nós devemos emular aqui a atuação de Deus, o comportamento divino, a bondade de Deus que é infinita e ilimitada, e fazendo isso, agindo dessa maneira, essa é a fórmula que dei leorer aleino, para que a gente possa despertar e estimular sobre nós rachamim vechesed ilah, estimular e atrair sobre nós uma misericórdia suprema de Deus, uma bondade suprema divina. Sheurav Chesed, que é aquela bondade infinita, Verachamim bli gvul vetachlit, que envolve misericórdia, piedade, sem limite, sem medida, sem fim. Então, qual a forma de estimular e despertar isso? Quando a gente age aqui embaixo da mesma forma, na mesma moeda, também superando as limitações e as medidas. Assim como a gente sabe, está escrito no versículo que não terminaram as misericórdias divinas, a piedade de Deus não termina. Então nós temos que evocar essa piedade que está presente e trazê-la e atraí-la através dos nossos atos, superando os nossos limites, as nossas limitações. Isso é o significado, esse é o motivo daquilo que disseram os nossos mestres de abençoada memória. Ein Israel nigalim ela bitzdaka. Eles falaram que o povo de Israel só vai ser redimido, só vai ser salvo, só vai chegar o Mashiach por intermédio da tzedakah. Israel só é redimido através da tzedakah, ou seja, sheyasu gam im yupturim medina, que em ben David ba. Porque assim que se fala, o rei David ele só vai chegar num momento onde houver pobreza. O que significa isso? Nos fala, baseado no que explicamos antes, vamos entender por que o povo de Israel só é redimido através da tzedakah, da prática da caridade. Ele fala que aqui está se tratando não só de fazer tzedakah, ou que a tzedakah apressa e agiliza a redenção, está associada à vinda de Mashiach, traz a vinda de Mashiach, mas aqui ele está falando que se trata e se refere a uma tzedakah específica, essa tzedakah que nós descrevemos anteriormente, essa tzedakah que a pessoa dá acima da medida, acima do critério,
aquilo que está acima até da sua obrigação. Se a Halachá estipulou, olha, a média, dar 10%, ou quem é muito generoso, 20%. Quando a pessoa dá mais de si, ou seja, ele nos diz, aqui está se tratando um tipo de tzedakah, sheyasu, que Bnei Israel, que o povo de Israel vai fazer, gam im yhu pturim midina, mesmo que talvez pela lei estivessem isentos disso, porque talvez a pessoa já deu aquilo que deveria ter dado, talvez a pessoa já atingiu o percentual que cabia a ela dar, etc., e portanto ela já está isenta. Mas quando a pessoa prossegue, continua dando, vai dando mais ainda, ele nos diz que essa atitude vai trazer Mashiach. Por quê? Porque nós encontramos um dito dos nossos sábios que diz, sabe quando vai chegar o filho de David? O filho daqui de David se refere a Mashiach, que Mashiach é ben David, Mashiach é descendente do rei David. Então, o dito dos nossos sábios fala, e aqui o Alter Rebbe nem quer terminar, ele nem conclui a frase, porque com isso ele está terminando a carta, ele não quer terminar com alusão de uma coisa negativa, então ele diz apenas que o filho de David, Mashiach, só chegará, etc., sem continuar a frase. Mas se a gente olha o que está escrito na continuidade da frase lá no Talmud, na Gemara, em Sanhedrin, que Ein ben David bat sheichle pruta min hakis, que o filho de David, Mashiach, chegará somente no momento que o bolso vai estar vazio, que nem a menor moeda você vai ter no bolso. Em outras palavras, se fala que antes da vinda de Mashiach vão haver situações de pobreza, e de pobreza extrema, e de carência. Ele nos diz, então aqui nós temos duas coisas até parecem paradoxais e às vezes contraditórias, um pouco impraticáveis, porque por um lado nós vimos que como o Mashiach vai chegar, em Israel Nigalim ela b'tzedakah, nós falamos que o povo de Israel só será redimido através da prática da tzedakah. E nós falamos ainda que isso se refere a uma tzedakah que está acima da obrigação da pessoa. Por outro lado, se fala que Mashiach chegará apenas quando os bolsos se esvaziarem, ou seja, vai haver carência, os bolsos vão estar vazios, nem as moedas de menor valor vai se encontrar lá. Então, nessa situação, como é possível dar tzedakah? Então, nos diz o Alter Rebbe exatamente assim. Ou seja, quando o Yehudi dá tzedakah sem limites, ou até mesmo quando ele não tem obrigação, ou até mesmo quando ele está em situações de aperto, e aperto extremo, e mesmo assim ele não se priva de dar tzedakah, mais do que isso, mesmo nessa situação, ele dá e continua doando. Então ele nos diz, isso vai trazer a Geulah, isso vai trazer a redenção. Essa atitude, porque essa atitude, ela é uma atitude suprarracional, é uma atitude que está acima dos limites. Imaginem, se a pessoa, para si própria, mal ela tem, a pessoa está apertada, está limitada financeiramente falando, então ele ia imaginar que a primeira coisa que ele vai cortar é a tzedakah, mas ele diz não, mesmo quando a pessoa está no aperto, mesmo quando a pessoa está com o bolso vazio, mesmo assim, mesmo que ele não teria a obrigação legal, mesmo assim ele continua dando tzedakah, ele dá tzedakah sem limite. Então ele nos diz, esse tipo de tzedakah vai trazer a vinda de Mashiach, porque a vinda de Mashiach também é algo transcendental, é algo suprarracional. Mashiach não é um conceito lógico, não é uma evolução lógica dos fatos. Mashiach é consequência de uma intervenção divina sobrenatural, de uma intervenção divina transcendental. Portanto, os atos que trazem Mashiach também vão ser atos transcendentais, atos suprarracionais, como esse, seja mesmo que a pessoa aqui está nesse aperto. E essa carta, como nós vamos ver também em outras cartas do Alter Rebbe, sobre tzedakah, que quando ele fazia o apelo aos Hassidim de não cessarem suas contribuições, não interromperem os seus compromissos com aqueles Yehudim da Terra Santa. Havia momentos de dificuldade, mesmo na Europa, onde se encontrava o Alter Rebbe e os Hassidim, e haviam aqueles que nesses momentos que estavam passando dificuldades, ou tinham medo de ficar em privações, e por isso eles queriam diminuir a sua tzedakah e sua contribuição. O Alter Rebbe nos diz que mesmo isso significa dar tzedakah acima da medida, e todo o efeito que produz esse ato, quando esse sentimento, essa tshuva se expressa em forma de ação prática,
rompendo a barreira das limitações humanas, superando as medidas, limitações e critérios, que isso desencadeia a revelação divina suprema daquilo que é um poder divino transcendental ilimitado, que inclui também a revelação de Mashiach, que é algo transcendental. Isso vai ocorrer graças a essa atitude, quando nós nos superamos por completo, superamos nossas limitações, ou quando parecemos agir até de uma forma supra-racional, que a lógica não explica, mas isso tem a ver também com a chegada de Mashiach, que é algo transcendental, supra-racional, e tudo isso é atingido, é atraído através dessa atitude, particularmente através desse tipo de ação de tzedakah.